Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Um assunto aí interessante que eu queria tratar, inclusive a própria esquerda está reconhecendo isso e inclusive a esquerda governista, a esquerda petista, e eles usaram um termo bastante interessante. Eu acredito que isso define bem o sentimento, tudo que a gente está acompanhando aí no noticiário, no debate político de modo geral. O fato do governo Lula estar refém da direita. A gente tem visto aí muitos noticiários tratando essa questão e o quanto o governo Lula, devido à velha questão da governabilidade, está precisando trabalhar essa questão de, dentro da lógica deles, fazer os conchavos, as alianças com o Centrão e, consequentemente, com velhas oligarquias, com velhas políticas do mais do mesmo, do toma lá da cá. E, claro, tudo isso para querer justificar que é para manter o espaço e não garantir que o Partido Liberal ou que políticos bolsonaristas de modo geral acabem conseguindo conquistar aí a política ou retomar espaços na política. De modo geral, a gente pode até dizer que em alguma instância esse objetivo ele até parece se cumprir. Porém, a gente tem que lembrar que o Congresso, de um modo geral, ele é dominado pela direita, ele é dominado por políticas conservadoras e ele tem sim uma grande parte considerável e expressiva de políticos que foram eleitos pelo discurso bolsonarista, que foram eleitos pela aliança com o bolsonarismo, e isso não dá para fugir. O governo Lula, com o discurso da democracia, em especial da democracia liberal, acaba, por sua vez, levando aí, inclusive outros partidos também de esquerda da sua base, comporem esse mesmo viés que na prática a gente acaba vendo aí como equivocado. Equivocado no sentido de que a gente não está vendo um combate concreto à extrema-direita, um combate concreto às ideias que já se perpetuaram no governo anterior e que, de forma mais mascarada, não deixaram de também existir nesse atual governo. Afinal de contas, temos aí ministros, temos aí partidos que outrora estranhos ao que se esperava de um novo projeto de governo, ao que se esperava de um Lula 3.0, e estão ali perfeitamente bem na aliança. A relação de Lula com o atual presidente do Senado, ou mesmo o novo presidente da Câmara dos Deputados, demonstra bem isso e reflete novamente essa ideia do quão o governo Lula está refém da direita, e parece que não vemos aí pelo menos não pelo status quo, uma solução para isso. Dito tudo isso, paralelamente a essa situação, a gente vê
a direita e a extrema-direita, de modo geral, se fortalecendo, em que pese as leis brasileiras estarem aí caminhando e os processos contra Jair Bolsonaro, de modo geral, se mostrando complicados para o ex-presidente, e se nada de muito diferente mudar até lá, inclusive isso sustenta a perspectiva de alguns com relação à prisão do ex-presidente e também a punição aí de outros agentes do bolsonarismo. Isso não significa necessariamente uma derrota. Afinal de contas, como dissemos, pelo fato do governo estar refém de todo esse processo, dessa chamada governabilidade, que, como estamos aqui colocando, é esse pacto com a direita, que já não é de hoje, que descaracteriza as tentativas de ser um governo à esquerda, como grande parte assim esperava. A gente acaba vendo cenários como, por exemplo, nos Estados Unidos, e isso incentivando aí novas lideranças de direita na Europa, ou já vimos cenários como o Milei aqui na Argentina, que também estamos nessa política, nessa arte também de acompanhar e, claro, combater as ideias extravagantes, assim como as extravagâncias também de Donald Trump, e, porém, tudo isso incentiva aí as extravagâncias que a extrema-direita brasileira também quer aqui. Inclusive, extrema-direita essa cada vez menos nacionalista, cada vez menos patriótica, e sempre mostrando aí o seu lado complexo de vira-lata, sempre mostrando aí a sua submissão, a sua subordinação ao que os Estados Unidos ditam, principalmente quando nos Estados Unidos nós temos aí um presidente republicano de extrema direita e, claro, com toda a sua eloquência, misturada aí com doses generosas de prepotência e umas pitadas de loucura também. Claro que a gente não pode também negar que, por outro lado, Donald Trump está aí cumprindo praticamente com tudo o que ele prometeu. O que é bizarro, o que é de se criticar, é a gente, evidentemente, questionar o teor das promessas dele e o teor das ideias dele. Mas não pode se questionar que ele não está fazendo exatamente aquilo que ele prometeu, exatamente aquilo que ele já vinha defendendo e falando que faria caso novamente presidente dos Estados Unidos. Tem-se aí muitas críticas, protestos da oposição ou de parte da oposição e até mesmo alguns políticos do próprio Partido Republicano olhando de forma estranha aí certas decisões de Donald Trump, mas nada que de fato intimide, nada que de fato incomode aí o atual presidente. Claro que algumas lideranças estão, pelo menos, tentando levantar a voz ou se colocarem no páreo para mostrarem que ele não vai fazer o que quer do mundo, achando que os Estados Unidos são quem controlam tudo. Porém, a gente sabe aí que a correlação de forças também acaba sendo bastante delicada. O ponto
é que enquanto não houver uma organização mais forte, maciça, classista da esquerda, ficar apostando nessa briguinha entre as chamadas lideranças políticas só vai perpetuar todo esse teatro da política como nós já estamos vendo e acompanhando, e infelizmente só trazendo aí sempre prejuízos e exploração à população, em especial à população pobre e classe trabalhadora de modo geral. Essas eram algumas observações que eu queria deixar aí para este nosso início de semana aqui no Notícias Comentadas. Um beijo no coração de todos e tchau!